Oi, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma Entrevista TVE Live. O seu Entrevista TVE é gravado numa live aqui no Instagram, sempre eu aqui no estúdio da TV Educativa e os nossos entrevistados em casa, em outras cidades, no caso hoje em outro país. A convidada hoje é a jornalista Mariana Ignatius, trabalhamos juntos na IPTV, ela desenvolveu o programa na Rádio Fiscar, é uma mãe dedicada, é uma das pessoas que a gente vê que se reinventam, né? Essa palavra tão da moda hoje. E a Mariana agora vai contar da onde ela está falando, onde ela nos dá o privilégio de conversar com a TV Educativa. Mariana, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Garmendia. Muito obrigada pelo convite. Sempre uma honra bater um papo com você, sempre bom. E agora, nesse novo formato. Muito bom. Obrigada pelo convite. Bom, nós estamos aqui, como você disse, a gente está aqui se reinventando também, né? Então, a gente veio para Seattle, né, no estado de Washington, nos Estados Unidos, por causa do trabalho do Kiko, meu marido. E a gente veio há um ano atrás. O objetivo, quando a gente saiu de casa, foi: vamos ficar um ano e vamos voltar para casa. Né? Ele estava viajando muito a trabalho e a gente resolveu, então, vamos mudar, ao invés de ele ter que ficar tão longe da gente, né, tanto tempo. Então, a gente mudou com esse objetivo de ficar um ano. Em fevereiro desse ano, a gente foi para o Brasil. Eu estava fazendo um mestrado na Federal e eu fui para a Defesa. E aí a gente resolveu, poxa, vamos ampliar, né, mais um tempo? Vamos ficar mais um ano e vamos tentar ficar mais um ano. Enfim, então, eu sou jornalista na Universidade Federal. Eu estava com um afastamento, né, para fazer esse afastamento, para a gente poder voltar e ficar um ano. Foi concedido esse afastamento, então a gente voltou em fevereiro com essa ideia: vamos ficar até agosto de 2021. Quando a gente chegou aqui, uma semana depois, aqui em Seattle, começou a quarentena, né? Então, uma semana depois que a gente chegou, tudo mudou. Então, as coisas foram caminhando, né? Assim, a gente, como a palavra que você disse, a gente teve que se reinventar, as escolas fecharam, tudo fechou, enfim, como no Brasil, tudo começou e começou um pouco mais cedo, né? E aí a gente começou a pensar o que ia acontecer, né? E como a gente aprendeu nessa quarentena, a gente não tem como planejar e nem tem controle da situação, e a gente foi, então, vivendo e se reinventando, e enfim. Em junho, a escola dos meninos voltou, né? Eu tenho 3 filhos, um de 7, um de 5 e um de 3. E a escola os 2 mais velhos, né? A escola retomou de uma outra maneira. Das 80 crianças, 4 voltaram. E dos 4, 2 são nossos, né? Então, a escola voltou num outro esquema totalmente diferente, né? Retomou em junho. E a ideia deles era retomar e sentir como é que ia ser com os pais e como é que iam ser as regras, né, que eles tinham criado de distanciamento, enfim. E aí, em junho voltou e o mais novinho não tinha voltado. Então, a gente ainda ficou em casa, né? A escola dele até tentou fazer alguma coisa pela internet, mas ele tem 3 anos e a maioria nessa idade não deu muito certo. As escolas tentaram muito também, né, saber o que eles poderiam fazer, tanto dos 2 mais velhos. A escola também fez um esquema de ensino à distância, eles foram testando vários modelos, enfim. Um mês depois, em julho, a escola do menor voltou também num outro esquema, eles não podiam atender com a capacidade total, também com um esquema de máscara, distanciamento, até a entrega das crianças na escola foi diferente, né? A gente não podia entrar, enfim. Eles criaram diversas regras e a escola retomou. E aqui foi permitido as escolas menores, com menos crianças, e das crianças menores retomarem. Né? Então, agora em setembro, que começa o ano letivo aqui, as escolas vão retomar, as escolas públicas, e também só as escolas públicas com capacidade menor e com várias regras, né? Por exemplo, os ginásios vão ser abertos para abrigar as crianças como sala de aula para manter o distanciamento. Então, várias regras vão surgir aí para abrir a escola no mês que vem. Enfim, e aí estamos aqui. Começamos então a pensar, puxa, e agora, né? A gente tinha até uma passagem para o Brasil agora dia 15 de agosto, e a gente pensando, nossa, será que a gente vai de vez, né? Ou a gente muda essa data para setembro e vamos embora de vez para casa e tal.
E o receio, né, de 5, sendo 3 crianças ficarem doentes durante a viagem, né, e o receio de todo esse, porque é uma viagem longa, com parada no meio do caminho. Então a gente decidiu, não, vamos esperar mais um pouco, né, vamos esperar vamos ficar mais uns 6 meses, a gente sente como é que vai ser, dependendo como for, a gente fica um pouco mais ou volta. Então, como todo mundo vivendo dia a dia, né, no máximo semana, tentando pensar como é que seria na próxima, e assim vai, porque tá tudo meio bizarro esse ano, né, Garmendia? Um ano bizarro e a gente aprendeu que a gente não tem muito controle. Então, meio que você já tá no barquinho e você vai virando o barquinho conforme, né? Olha, tem uma onda ali, vira. E assim é o que nós estamos tentando fazer aqui, né? Mas, enfim, e aí a gente aqui, enquanto jornalista, também se reinventando, né? Em todas as coisas, enfim, né? Na vida e o que tem acontecido enquanto mãe, enquanto jornalista, enquanto mulher, enfim. Como todo mundo tem feito, né? Mari, para situar as pessoas que nos acompanham, no ponto que você está, são quantas horas de diferença de fuso para o Brasil e qual que é a situação da pandemia aí? Ela está controlada? Não está? Você tem número? Você tem ideia do número de infectados? Enfim, para que a gente consiga traçar um paralelo daí com o Brasil. Até porque o único país que dá para traçar algum paralelo com a situação brasileira são os Estados Unidos em função da dimensão continental. Qualquer outro é um pouco mais complicado. Fala para a gente qual que é a situação aí. Olha, eu vou procurar aqui, vamos ver se eu acho a informação hoje. A gente vai fazendo ao vivo, viu? Quem está acompanhando viu que... Vamos ver aqui como é que está a situação hoje. Dia 18. Isso. Vamos ver se a gente acha aqui. Bom, a gente está aqui em Seattle, né, no estado de Washington, nos Estados Unidos. A gente está quase no Canadá. A gente está na costa extremo oeste. Norte, né? Extremo norte, na costa oeste. Nós estamos a 4 horas antes de vocês, né? Então, vocês estão 4 horas para frente. Nós estamos aqui no verão, né? Então, agora é uma cidade que chove muito, chove mais ou menos 10 meses do ano, uma cidade fria, mas que agora tá calor, né? Então, a gente está nos 2 meses que tá calor e é sol, e o verão aqui é seco. Ele é bem seco. Então, numa cidade que chove 10 meses, fica 2 meses bem seco. Ontem fez no máximo, a máxima foi 34 graus. Então, para pessoa, acho que no Brasil a gente tem aí cidades, estados com temperaturas maiores por mais tempo, né? Mas aqui para eles foi muito duro, né? Tem sido duro porque as casas também não são preparadas, né? São casas de madeira, são casas mais fechadas, né? E então o pessoal está sofrendo com calor e não vê a hora de começar a chover o frio. As pessoas que moram aqui, elas gostam do tempo. Elas quando eu falo, eu sou brasileira e tal, nossa, como é que você consegue ficar com a temperatura do Brasil, né? Porque para eles a temperatura agradável é essa temperatura que chove, né? Que fica frio. E aqui é um lugar que neva também, né? Dezembro, janeiro, neva, não neva muito, né? Neva por poucos dias, mas é uma cidade mais fria do que quente, né? Bom, aqui, olha, eu achei, Garmendia, no estado de Washington, a gente teve 67.721 casos confirmados, com 643 casos por dia, mais ou menos. E total de mortes, 1.785 no estado de Washington. Aqui a região que a gente está é King County, então uma região grande, né? Seattle é uma cidade grande. Tem grandes universidades também, então assim, é uma cidade muito parecida com o perfil de São Carlos, né? Por ter universidades grandes, como a USP, a UFSCar. Aqui tem a Universidade de Washington, uma universidade grande, né? Vamos ver aqui se eu acho... Aqui, olha, em 2018, a população de 744 mil habitantes, Seattle, não a região King County. Então, só em Seattle, né, tem 750 mil habitantes. A gente está do lado de Portland, né, que é o estado abaixo.
Aqui tem 650, por exemplo, 650 mil habitantes, que Portland está no estado de Oregon. Seattle, então, dá para comparar com Ribeirão Preto, mais ou menos em tamanho. Ribeirão acho que é 680, 700 mil, uma cidade mais ou menos com esse tamanho, né? Para que a gente trace comparativos. É legal falar também para quem nos assiste, Mária, que os Estados Unidos têm Washington, D.C., que é o Distrito Federal, District of Columbus, que é onde está a capital, e tem o estado de Washington, que é onde você está, que é no outro extremo do país, né? A capital fica na costa leste e o estado de Washington na costa oeste, porque às vezes as pessoas veem, Washington é a capital, não, é bem longe da capital, né? É bem longe, é de um extremo ao outro. Isso, é oposto. O Washington D.C. está do lado leste, bem leste, né? E a gente está bem do lado oeste, a gente está bem no extremo. A gente está na costa, né? A cidade tem muitos lagos e canais, é uma cidade muito bonita, né? Recursos naturais, a gente tem montanhas de um lado e cadeias de montanhas de um lado, cadeias do outro. Então, o dia que tá limpo o céu, a gente, né, vê as cadeias montanhosas. É uma cidade muito rica pelas empresas de TI, né? Então, a Google, a Amazon, a Microsoft, né? Também tem outra empresa grande, a Boeing, né? Então, é uma cidade que atrai muita gente de fora também, pelas universidades, pelas grandes empresas de computação, né? De software. Então, é uma cidade que tem uma diversidade, né, de pessoas, uma diversidade cultural, né? E é diferente, parece o clima, né, entre as pessoas é diferente do que o estado, por exemplo, seguinte, que é Oregon. Acho que por esse clima multicultural é bem, bem interessante. E, bom, aqui você me perguntou como é que está a história da quarentena, né? Então, aqui os casos de Covid começaram numa casa de repouso, né? Então, alguém que veio de viagem trouxe para essa casa de repouso e aí os números de casos começaram, né, subiram. Como eu te contei, a gente chegou aqui no final de fevereiro, março, tudo fechado, as pessoas tentando, né, lidar com a situação, demorou aqui para abrir, né? A gente, para passar para outra fase aqui, demorou, a gente foi passar de fase em maio, tanto que as escolas as escolas particulares começaram a retomar em junho, e aqui as crianças não são obrigadas a estarem na escola, né? Tem um esquema que os pais podem fazer, que é o ensino em casa pelos pais. Então, quando a quarentena começou março, abril, maio, muita gente perdendo emprego, redução de salário, muita gente parou de pagar a escola por falta de condição ou por falar, vou fazer ensino em casa, né? Não vou levar meu filho para a escola nessas condições, porque como não é obrigatório, no Brasil é obrigatório a criança estar matriculada numa escola, a partir dos 4, né? Aqui pode ter assim ensino em casa, né? Então, muitas pessoas... É o tal do homeschooling. Exatamente. Discutem, que no Brasil, assim, no Brasil, gente, é legal a gente ter a oportunidade de pessoas que moram em outras realidades, que assim, ó, eu não estou defendendo nem atacando, mas vejam só, quando se falou sobre isso no Brasil, as pessoas acharam, pessoas não, né? Teve gente que achou um absurdo, nossa, as crianças vão aprender em casa, ou seja, aí é uma coisa absolutamente normal. Não existe nenhuma discussão. É normal os pais, de repente, colocarem a criança mais velha na escola. É uma realidade assim, não assusta ninguém isso, né? Não, é muito comum, né? É muito comum os pais ensinarem em casa e eles têm uma orientação do que eles devem ensinar para cada idade, e essa criança presta um exame, né, a cada ano para saber se ela passou para o ano seguinte. Então, eu acho que se a gente pensar que hoje no ensino à distância são os pais que estão em casa ensinando as crianças, é um tipo de homeschooling, né? Os pais têm orientação da escola, que tem mandado os vídeos, dependendo da idade da criança, os pais têm que acompanhar esses vídeos também, né? Então, tem que ficar junto. Tem que ficar junto. E aí você acompanha, desliga o vídeo, né? Desliga o computador, senta com a criança e retoma o que foi passado, né? Porque a criança até 10 anos, aprender pela tela, precisa de uma assistência, né, Garmendi? Então, na verdade, os pais estão fazendo homeschooling, né? Mas é que, na verdade, precisa estar vinculado a uma escola no Brasil. Não poderia se desvincular e o pai ficar responsável por isso, porque não tem esse sistema no Brasil.
Aqui tem esse sistema, o pai não precisaria estar vinculado, ele receberia essas orientações para o homeschooling, material e tudo, e ensina, né, as crianças em casa. Muita gente nessa quarentena que não fazia isso, passou a adotar o ensino em casa pelos pais e tirou as crianças da escola. Né, para você ter uma ideia, o Rafa e o Alex estão numa escola que tem 80 crianças divididas em 4 salas, ou seja, 20 em cada sala. Retomaram 4, que eu te falei, né? Em junho retomou 4. No fim de junho, o ano letivo acabou. E aí começou um programa de verão, né? Um programa de férias. Aí aumentou desses 4 para 20. 20 crianças divididas em 3 salas, para poder dar o distanciamento de 2 metros, né? Cada um. Você imagina, num universo de 80, só 20 voltaram. Os outros continuam pagando um ensino à distância, porque os professores têm mandado, né, material, vídeo e tal. E muitos deixaram a escola mesmo, né? Ou os pais estão ensinando sozinho, ou ainda estão nesse processo de férias, porque agora são as férias longas, né? De junho a setembro. Então, vamos ver agora, mês que vem, como é que vai ser. Se as crianças vão retomar a escola, ou se as crianças vão retomar o ensino à distância, ou se vão retomar o ensino híbrido. A escola deles vai oferecer 3 tipos, né? O presencial 100%, a distância 100% e o híbrido meio presencial, meio à distância. Eles vão continuar fazendo isso na escola aqui. Mas eu acho que mesmo assim, Garmendia, muita gente vai ficar em casa aprendendo com os pais, né? Quem puder, claro, porque os pais também estão trabalhando. Os que continuaram trabalhando, né? Os que continuaram com o emprego, estão trabalhando e estão tendo que dividir aí o tempo entre ensinar, cuidar da casa e trabalhar, né? Então, tá todo mundo se virando, né? Nos 30 aí, né? Mari, para a gente situar também, o que é mais comum aí? É escola pública ou escola particular? É dividido? Enfim, dá uma situada para a gente. Como é que funciona o ensino aí? O que é mais comum? Eu sei que alguns estados americanos é quase tudo ensino público, né? Mas a gente não para raciocinar às vezes. Eu falo, tipo, não parava antes, né? Que eles são os Estados Unidos da América. Isso tem um conceito, né? Muda de estado para estado. Os estados são bem independentes, né? Nessas questões mais particulares, né? São. E aqui é muito mais comum escola pública. Eu acho que na maioria dos estados do país é mais comum a criança, adolescente, estar na escola pública, né? Quando a gente chegou, a gente ajustar o nosso visto, a gente inscreveu os meninos, porque a gente tinha que esperar, né? A gente tinha que esperar um domicílio fixo, o visto, enfim, toda a documentação. Então, a gente não conseguiu matricular os meninos numa escola pública, que era o nosso interesse. Eu faço parte de um grupo de São Carlos, como voluntária, né? Integrante da sociedade civil, do MOVE São Carlos, do MOVE Sanca. Legal. E dentro do MOVE Sanca existem vários grupos que trabalham em áreas diferentes, né, com o objetivo de trazer benefícios, suprir carências, que a sociedade civil pode colaborar também, né? Você entende que o poder público não consegue, né, ser responsável por tudo, então a ideia é formar um grupo que dê um auxílio, que possa atuar em áreas... Somar mesmo. Somar, exato. E e eu estou num grupo que chama Comind, né, que tem pensado estratégias, enfim, apoiado projetos para combater a Covid. E a gente, então, estava conversando sobre isso, né, sobre que muitas pessoas estavam falando que não se cumpre a fase que o governo estipulou, né, a fase de isolamento que o governo estipulou no momento para a cidade, para o estado. Mas um professor que faz parte do grupo, o professor Bernardino, trouxe um estudo mostrando, né, um gráfico de isolamento. E mostrando que no começo, realmente, quando a quarentena iniciou, que era isolamento total, né, a gente tinha 60% de isolamento da população, 60% da população adotou o isolamento, né? E se a gente pensar que muita gente não tem como mesmo adotar o isolamento, primeiro porque mora muita gente numa casa pequena, de um cômodo, e difícil,
né? E muita gente que precisa trabalhar no dia para comer o do dia. Não tem condições de ficar um mês sem trabalhar, né? Então, quer dizer... A situação social do Brasil, né? Exato. Então, que não tem uma situação econômica que permita ficar vários dias em casa sem trabalhar. E não tem também condições físicas para ficar todo mundo isolado num ambiente pequeno com muita gente. Então, é uma realidade, né? Então, você teve 60% de isolamento, poxa, foi bom. Isso foi caindo conforme as fases foram acontecendo, né? O São Carlos está na segunda fase, né, de abertura. Então, conforme isso foi acontecendo, foi diminuindo o isolamento. Mas o isolamento ainda é grande, né? O isolamento está em torno de 40 e pouco por cento, quer dizer, está tendo um isolamento. Então, assim, existem pessoas que não estão cumprindo o isolamento ou a fase estipulada? Tem, mas não é a maioria. Então... Aqui também. Então, se você está exatamente igual. Estamos na segunda fase, né, de flexibilização. E as pessoas, você imagina, um lugar que chove, faz frio 10 meses do ano, nos 2 que está saindo sol e está calor, o que as pessoas estão fazendo? Estão saindo, certo? Então, você vai nos parques, as pessoas estão nos parques, estão saindo, estão andando, estão curtindo o tempo, né, o clima. Mas o que tem acontecido aqui também, né? Domingo a gente levou as crianças e eu falei, porque vamos sair cedo, porque chega meio-dia já começa a lotar. E vamos tentar levar eles numa praia distante aqui. A gente não tem carro aqui, então a gente saiu com todo mundo de bicicleta e a gente foi para uma praia próxima, né? E tava cheio, mas nem tanto. E era um gramado, e aí areia. Nesse gramado eles fizeram círculos distantes 2 metros para dizer, você pode ficar nesse círculo, né? E se subentendia que cada círculo ficaria um grupo de pessoas da mesma família, enfim. De repente chegou uma pessoa de colete amarelo, tinha uns amigos, tinha mais de 5 amigos sentados num círculo desse, né? Assim, jovens, né? 5 jovens sentados, adolescentes sentados nesse círculo. E chegou então, pessoa de colete e falou para eles, olha, vocês têm que ficar 2 metros, né? Porque acho que ele entendeu, não são da mesma família, separa. Então tem vindo uma pessoa aconselhar e pedir para manter a distância quando o negócio começa a encher. Quando deu meio-dia, aquele lugar estava cheio de gente, né? Claro que ninguém estava de máscara, porque você está tomando sol, está na praia, então um ou outro de máscara. E todo mundo nesse círculo, mesmo sendo amigos ou familiares, todo mundo no seu círculo. Mas veja, tem os amigos juntos, né? Amigos que moram em casas separadas, ou enfim, você via que eram amigos, né? Pessoas diferentes uma das outras, e 7 pessoas, então também acontece, né? Então tem acontecido de as pessoas não estarem em isolamento como a fase estipula. Né? Então, assim, é igual, Garmendia, tá? Eu acho que a gente, né, na fase de flexibilização que estamos, vocês aí, a gente aqui, que é muito semelhante, né? Estamos também com casos de pessoas que também não respeitam a fase, né? E não importa o lugar, né? É uma questão cultural e o brasileiro também, a cultura do brasileiro é a cultura em círculo, a cultura de estar junto. Né, a cultura de um clima quente, a cultura de pessoas, né, que se relacionam de outro jeito, que é diferente daqui. E mesmo assim, aqui as pessoas estão juntas agora no verão, né? Então, eu acho que a gente vai ter casos assim, mas a gente tem que pensar que a maioria consegue, né, fazer o seu isolamento, ou se precisa trabalhar e tal, tem feito o recomendado. Né, o uso de máscara, manter a distância, ou enfim, trabalhar nos seus estabelecimentos com as seguranças sugeridas e exigidas, né? Eu acho que estamos seguindo, assim, aqui, mais ou menos o recomendado, sabe? Para você que está nos assistindo, essa é a jornalista Mariana Ignatius, ela está conversando com a Entrevista TVE Live de Seattle, nos Estados Unidos, no extremo norte, quase no Canadá. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco. Está tendo um pouco de interferência, porque esse programa é gravado no Instagram, pela internet, e a gente está fazendo uma conexão continental, viajando, sei lá, 12, 15 mil quilômetros, para que a gente possa levar essa conversa na Entrevista TV. A gente volta já.
De volta com o segundo bloco do Entrevista TVE Live. Sua Entrevista TVE gravado durante uma live no Instagram. Nossa entrevistada hoje é a jornalista Mariana Ignatius, de São Carlos, mas que no momento está em Seattle, no norte dos Estados Unidos, quase no Canadá, enfrentando ainda a pandemia junto com a família, o marido e mais 3 filhos. Mari, no primeiro bloco a gente falou muito do que tem acontecido, dessa experiência toda. Agora eu queria saber, nesse segundo bloco, eu queria que você falasse como é que foi essa experiência inicial de ficar você, seu marido e os 3 filhos. Quanto tempo vocês ficaram isolados em casa? Bom, a quarentena aqui começou bem, primeira semana de março, e a gente ficou quase 4 meses em quarentena absoluta, né? E o Kiko ia ao supermercado e eu ficava com as crianças em casa. E aqui, desde o começo da quarentena, o governo dizia, vocês podem sair para fazer atividade física, desde que você mantenha, né? Então, se você vai sair para correr, corre. Se você for sair para andar, anda. Se você for sair para pedalar, pedala. Não podia parar em lugar nenhum. Né? Então, a gente andava pelo bairro com as crianças, né? Pega a bicicletinha, anda pelo bairro e volta para casa. Então, a gente podia fazer isso. Saía de máscara, dava a volta na quadra, voltava para casa. Então, a gente explorava o bairro caminhando. Não podia parar em lugar nenhum. Né? Então a gente fez isso, mas foram 4 meses, né, com 3 crianças em casa e tentando fazer o ensino à distância, sendo o mais velho com 7, né, e sozinha, né, o mais velho tem 7, o do meio 5 e o mais novo 3, então você imagina, o de 3 pouco fica sentado numa atividade, né, o de 5 ia embarcado de um lado e do outro, né? Quando o pequeno saía, ele queria sair para brincar ou ele queria também aprender o que o mais velho estava aprendendo. E também não fica o tempo que o mais velho fica sentado fazendo uma atividade. O mais velho até ficava. E a escola não estava fazendo Zoom o tempo inteiro, aula, né? O que era proposto pela escola foi o professor se reunia uma vez por semana, passava 5 projetos que ele gostaria de fazer, que envolviam assuntos que eles estavam tratando na escola, e ele gravava vários vídeos sobre assuntos variados, sobre história, inglês, sobre escrita, sobre matemática, enfim. Ele escolhia 2 vídeos por dia, os vídeos tinham no máximo 10 minutos, ele assistia esses vídeos e todo vídeo tinha uma atividade. E fazia um pouco dos 5 projetos e era isso. Então, ele não tinha uma aula diária na frente do Zoom, nada disso, né? Então, cabia muito mais a gente fazer junto a atividade do que estar na aula. Então, foi assim uma maratona, né? Porque enquanto eu estava com o mais velho, o do meio também queria fazer alguma coisa, você dava alguma atividade, e o pequeno tocando terror, né? Às vezes você conseguia que ele sentasse um pouco, fazia alguma coisa, mas já saía correndo e tal. Então, assim, a gente demorou para a gente entrar. E criança precisa de rotina, mas quando você muda, demora um pouquinho para encaixar, né? Então, assim, a gente demorou um tempo para a gente conseguir encaixar numa rotina. Eu acho que umas 2 semanas a gente conseguiu estabelecer, inclusive para acertar com a escola, como é que iam ser esses projetos, a escola, assim, né? Então, umas 2 semanas eu acho que a gente estava adaptado a essa rotina. Olha, 4 meses foram assim, eu falei, será que vamos sobreviver em casa com, né, 3 crianças e assim... E não é só a intensidade das coisas, né? No fim foi muito gostoso tudo que a gente fez juntos, né? E toda essa relação com o que ele estava aprendendo na escola, com os outros 2 de respeito, enfim, tudo que a gente aprendeu, seja do conteúdo da escola e seja entre a gente nos 4 meses trancados, né? Foi muito importante, né, pra gente. A gente aprendeu muito, foi muito gostoso, mas, claro, terminava o dia, eu estava moída, né? Assim, não fazia mais nada. Né? Então, mãe, professora, coordenadora disciplinar, cozinheira, diretora da escola. Nossa, Garmente, chegava no fim do dia, assim, cozinha, lava, 3 crianças, imagina, o tempo inteiro era casa, comida, roupa, ensinar, olha, foi assim... E eu estava fazendo um curso de inglês aqui na universidade que eu tinha conseguido uma bolsa. Então, assim, tinha que estar na aula, tinha que fazer. E era um curso de escrita acadêmica.
Então, escrever artigo, nossa, eu falava, realmente, chegava à noite que eu tava assim, já um trapo, tinha que sentar, e não era escrever, era uma pesquisa para escrever. Eu falei, Pensar a gente, respeito mesmo, né? porque eu tinha pedido a bolsa antes da quarentena. Então, quando a bolsa saiu, eu falei, puxa, agora saiu, né? Não tem como você falar, eu Boa. não quero, viu, mais, né? Vou ter que fazer. E foi bem no começo da quarentena, o curso começou em março. E foram 3 meses de curso e a gente ficou trancado em casa 4 meses. Então, foi assim, esse curso e tudo em casa, né, foi bem puxado, né? Foi bem cansativo, assim, mas a gente aprendeu muito, a gente curtiu estar junto. Claro, você tem tudo, né, Garmendia? Tudo em intensidade. É tudo gostoso, todo mundo faz tudo em intensidade, briga com intensidade, tudo é intensidade, né? Você tem tudo. Sim, né? Potencializado. Então, foi uma bomba, né, de emoções, sentimentos e tudo, e assim, o nosso do meio, ele já é assim normalmente. Então, trancado em casa, nós tivemos, inclusive, que fazer uma rotina de tipo, horário que nós vamos ficar em casa e horário que nós vamos dar uma volta no quarteirão de bicicleta. Porque Tim tem que sair, Garmendia. Aqui, 3 sendo do meio. Ele precisa, entendeu? Ele precisa ir pro quintal. É um leãozinho, assim. Não tem. Tem que sair, tem que extravasar, tem que correr. Vamos correr, gente. Corre aqui na rua, sobe, vamos fazer uma competição, vamos, sabe? Tinha que ter o físico, porque para gastar, correr, liberar. Né? Não deu para ficar 4 meses trancado. Então a gente nós exploramos o bairro todo de bicicleta, a pé, de patinete, tudo que você possa imaginar. Um belo dia me aparece o Kiko com uma cama elástica. Então nós passamos também, vamos todo mundo pular, vai pra brincadeira na cama elástica, você inventa. Então assim, olha, os pais têm que ter uma criatividade, né, Garmendia? Eu vou dizer para você, porque olha, você tem que criar, né? Chegou uma hora que o que tinha em casa, eu falei assim, gente, agora eu preciso, o que eu faço para criar alguma coisa, né? Tudo você tem que ficar criando com o que você tem, né? O que você tem aqui. E nós, Garmendia, saímos do Brasil em setembro do ano passado com uma malinha de roupa cada um. Virei as costas, fechei a porta e fui embora. Então, assim, era uma malinha de roupa cada um e uma malinha de brinquedo. Chegamos aqui, a gente ficou numa casa Airbnb. E aí a gente foi procurar uma casa para alugar e a gente alugou uma casa que tinha um mínimo de condições para a gente só colocar algumas outras coisas, entendeu? E é isso. Então, nossa casa aqui tem o que a gente usa e a gente começou o ano em setembro com menos é mais. Sabe aquele... Eu falo que é o mantra, o menos é mais. Vivendo leve, assim, era a ideia. Leve. E eu também, o leve seria não comprar nada que não fosse necessário de setembro para frente também. Chegamos com pouco e não vamos embora com muito. Vamos embora com pouco também. Então, essa também foi o lema, né? Então, a quarentena a gente teve que se virar também com o que tinha, né? Então, com os brinquedos que tinha. Então, foi muito de inventar coisa. Então, foi uma quarentena também de criação aqui para distrair 3, né? Mari, até deixa eu posicionar as pessoas que nos acompanham. A Luísa Garmendia, minha sobrinha, sempre nos acompanha, está assistindo de Los Angeles, te elogiando aí, cuidando de 3 crianças. A Luísa em breve vai ser mãe de um menino aí dos Estados Unidos também. Beijo para ela. O Ney Silva, que nos acompanha no Guarujá, dizendo que no Guarujá ninguém fez isolamento nenhum. Tem muita cidade que teve esse problema, né, Ney? A Leninha participando também, te mandando um beijo, muitas pessoas aqui com a gente. Antes de encerrar, eu queria que você falasse do projeto de retomar o teu programa que você tinha aqui, que vai voltar, porque daqui a pouco eles nos cortam, né? Porque tem 1 hora esses dias. Tá tão bom, gente! Eu falo mais que o homem da cobra. Assim, eu tava falando, pum, acabou, assim. O Zuckerberg me deu uma tesourada no próximo. Só deixa, manda esse chato calar a boca aí. Eu falei, nossa, eu não sabia que era 1 hora. Tá bom, então. Então, não, a gente tem ainda mais uns 15 minutos. É que só como eu falo bastante, e você não fala menos que eu... Gente... e 1 hora é pouco, né, Garmendia? Então, vamos ter que fazer outro. Vamos fazer uma série. E podcasts, tem episódios. Isso. Episódio 1, episódio 2. Mas aí, nesse negócio de falar, tem o teu programa de rádio, que você teve aqui
e que vai voltar. Eu queria saber como é que vai funcionar isso. Quer dizer, como é que vai funcionar, eu sei, né? Você vai estar daí e a tua parceira de programa aqui, mas explica o que você vai propor nessa volta do Manhê, né? E onde vai ser, enfim, faz o teu merchan aqui. Bom, Garmendia, primeiro, eu acho que a gente, né, nessa quarentena, teve muita coisa triste, tá tendo muita coisa triste, e os que estão em casa e que estão saudáveis aí, estão arrumando suas gavetas, internas ou físicas, né? E nessa arrumação, Garmendia, eu acho que a gente também descobriu muita coisa, né, que a gente é capaz de fazer, e a gente também aflorou muito a criatividade, eu acho, né? Porque como a gente também tem mais tempo, a gente não se locomove mais, então quem está trabalhando tem um tempo maior. E a criatividade, eu acho, né? A gente está se virando, criando mais em tudo, né, Garmendia? Eu digo assim, eu era uma pessoa, por exemplo, que cozinhava para sobreviver. Eu tô aqui me divertindo na cozinha, né? Fazendo coisas que eu falo, gente, olhando aquele prato, falo, gente, olha, é uma arte, né? A gente tá... E tô tendo prazer de estar na cozinha, né? Fazendo receitas diferentes, buscando coisas diferentes, fazendo coisas que demoram dias para fazer, né? O tal do pão de fermentação natural que virou, né? Como diz o meu marido, pandemia, né? Porque o que tem... Você não acha farinha para comprar, você não acha nada para comprar. Todo mundo fazendo, né? Então... muita criatividade, né, surgindo para várias coisas, e coisas simples do dia a dia, né, que a gente não conseguia fazer pela correria que a gente tinha. Muita gente, o dia que a gente puder socializar de novo, acho que a gente vai viver de maneira diferente, a gente vai viver mais simples, com menos, né, e curtindo a simplicidade da vida, das coisas, das pessoas, de estar com o outro. Tá tão caro estar com o outro, né, Garmendia, que eu acho que vai ser... Enfim, e aí nesse momento aí de criatividade, eu retomei, eu estou afastada lá da UFSCar, né, como jornalista, e resolvi então que os meus momentos de escrever textos sobre a vida, né, eu iria publicar. Então estou publicando, né, num blog esses textos. O blog chama mamapovo.wordpress, então tenho publicado um por semana junto com foto. Né? Eu gosto muito de fotografar, trabalhei um tempo com fotografia, então tenho trazido esses textos com foto. Junto com isso me veio, poxa, que vontade, que saudade do Manhê. O Manhê foi um programa, né, de rádio, a gente tinha uma parceria, ele era coproduzido com a Rádio UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, e esse programa ele começou, eu faço junto com a Agnes Arato, minha amiga, companheira aí do programa, jornalista também da UFSCar, e a gente... criou esse programa com o intuito de a gente falar de assuntos da maternidade, né? Somos mães e trazer as nossas aflições, dúvidas, enfim, né? Nossas coisas boas e ruins da maternidade. Então, maternidade real. Real. Então, a gente trazia mães, pais, especialistas para discutir com a gente, tirar nossas dúvidas, ouvintes, enfim. Era um programa de rádio gravado, que virou um programa de rádio ao vivo, começou em 2015, em 2017 ainda a gente levou mais um tempo, a Agnes precisou parar, porque ela entrou no mestrado, e a Gisele Bicaleto, também companheira de trabalho na UFSCar, entrou, assumiu a parte da Agnes, né, assumiu o lugar da Agnes, e a gente ainda levou mais um tempo, até que eu saí da UFSCar afastada para o mestrado, e a gente parou o programa. E aí, há 2 semanas atrás, falei, poxa, a gente podia retomar, né, o Manhê em algum outro formato. E aí a ideia veio, então, de a gente fazer o Manhê em formato live, e a gente vai fazer, então, amanhã, vamos retomar o Manhê num outro formato. Amanhã é 19 de agosto, né? Quem está nos assistindo na televisão, está vendo na reprise, a gente está no final de agosto, então... O programa voltou a ser gravado no dia 19 de agosto. Aquela conversa de louco em televisão gravada, que você fala no passado, falando do futuro, fala bom dia, de noite. Mas enfim, para situar. Então, dia 19 de agosto, vocês retomaram essas gravações, a partir de lives, como a gente faz aqui. Isso. Então, dia 19, às 20 horas do Brasil, a gente vai exibir aí ao vivo o Manhê, a gente vai disponibilizar no canal do YouTube a gravação. E a gente vai começar esse programa, só eu e a Agnes, e a gente vai trazer as situações Brasil e aqui, como é que a gente está vivendo, como as mães estão
sobrevivendo, e, enfim, né? Como é que tá toda essa situação aí, aqui, como estamos nos sentindo. E a gente já vai anunciar que na semana seguinte, a gente então vai ter duas mães e uma especialista que vão conversar com a gente sobre essas aflições mesmo, né? Responder e orientar e sugerir coisas que a gente pode fazer, né? Para sobreviver com qualidade à quarentena aí, dentro do possível, né? Então é isso, a gente retoma dia 19 às 20 horas, todos estão convidados para estar aí com a gente, acompanhando essa live, e a gente vem com uma proposta agora muito mais descontraída, né? Era um programa que a gente tinha roteiro, né? Que a gente seguia um formato mais jornalístico, e agora a gente vai seguir um formato de mãe, de bate-papo e de muito mais descontraído, amanhã às 20 horas, ou melhor, dia 19 às 20 horas. Onde que pode ser assistido? Depois dá para assistir de novo? Quais são as plataformas? Fala o endereço, porque aí na nossa edição, na verdade quem está vendo na televisão está vendo agora aqui o crédito para ver o endereço. Onde que pode ser assistido, Mari? Amanhã a gente vai fazer pelo Instagram, programa Manhê com 3 Es. E gravado vai estar disponibilizado com o mesmo nome, Programa Manhê com 3 Es. @ Programa Manhê com 3 Es. Exato. Tá aqui, ó, você pode pegar o seu celular, você que está em casa, aponta a câmera, quem tem leitor de QR Code, que vai cair direto no Instagram que a Mari falou. Olha só que chique que é, viu? Opa, chique mesmo. Só no QR Code e tal, olha. Então, e aí o gravado tá no canal no YouTube, programa Manhê com 3 Es também, e a partir de amanhã, semanal, ao vivo, às quartas-feiras, às 20 horas, logo depois gravado no YouTube. Legal, Mari, quero te agradecer muito, agradecer a honra de você conversar comigo. Não preciso dizer que te admiro como jornalista, te admiro como mãe, fica a proposta. Eu tive a oportunidade de ouvir o Manhã algumas vezes, numa época em que parece que as pessoas não, que tem gente que tirou um pouco essa valorização da mãe, né? A mãe é a nossa sociedade, né? Acho que a gente precisa colocar a mãe, quando você fala mãe é mulher, né, gente? Desculpa, é a valorização da mulher, o respeito para a mãe, sabe? Talvez seja isso é uma opinião minha, viu? Não é da emissora, não é nada, mas é uma opinião minha. Falta esse respeito para o papel da mãe, para as funções que ela desempenha, até para que a família seja integrada, né, e possa crescer como um todo. Então eu, assim, ter a oportunidade de te ouvir aqui e depois saber que o teu programa vai voltar, para mim é uma honra, te agradecer muito. Eu sei que os meninos não estão aí agora, estão na escola. O que você vai fazer agora? Vai estudar? Agora eu vou estudar. Agora eu vou dar uma corrida e vou dar uma estudada e logo depois tem que buscar o Eric. O Eric fica só 4 horas na escola, então é rápido, é tipo valendo aí, rapidinho, e o tempo voa, né? Mas muito obrigada, Garmendia, pelo convite. Sempre bom bater um papo com você. A admiração é mútua. E ó, você prometeu, hein? Capítulo 2, então a gente vai falar aí o protagonismo da mulher. Que tal? Fechado, fechadíssimo. Você sabe que nos meus programas, sempre, né, quem faz pauta é mulher. Falar, até porque, nossa, a sensibilidade da mulher, não. É que as pessoas mais inteligentes que eu conheço são mulheres. É por Opa! Isso. Verdade, estou falando do fundo do coração. Obrigadão mesmo. Obrigada, viu, Garmendia? Então, eu fico esperando aí o convite. Vamos falar aí que isso que você falou é super importante, né? O protagonismo e o respeito da mulher. Parece conversa, aqui nada a ver. Mas a gente ainda hoje, né, não pode parir como a gente quer, não pode amamentar onde a gente quer, né? Não pode ter o mesmo salário que o homem, né? Se a gente está entre 30 e 40 numa disputa de emprego ainda, a gente fica para trás. Então, acho que a gente precisa, sim, né, falar cada vez mais desse protagonismo da mulher. Então, ó, capítulo 2, hein? Marcadíssimo. Gente, eu vou encerrar essa live, vou encerrar o programa também, fazendo uma homenagem pessoal para uma grande mãe, avó e bisavó que nos deixou nesse dia 18 de agosto. A dona Carmen, que é a avó da minha namorada, a Adriana, nos deixou depois de uma vida de dedicação, de exemplo, né? Tudo isso que a Mari falou agora,
a dona Carmen fez durante mais de 80 anos, né? Então, os exemplos que a nossa sociedade tanto busca, eles estão aí há mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Não precisa reinventar. Tem pessoas nos oferecendo esse exemplo diário, então quero dedicar para a dona Carmen esse programa aí. Beijo.